Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio dos Hábitos Exponenciais. Hoje com uma convidada maravilhosa que já está aqui tomando um cappuccino fitness da TAV comigo. Isso. Maria Cláudia Ferrari, Isso. né? É cristã, empreendedora, empresária, terapeuta com formação em psicologia, estrategista digital e mais um monte de coisa que ela vai falar aqui para vocês. Olá. Bem-vinda, Mari. É um prazer estar por aqui. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, pelo tempo. Ansiosa para nossa conversa. Vamos lá, Mari. Quem que é a Maria Cláudia, além da profissão? Eu, Maria Cláudia, sou uma mulher verdadeira com aquilo que eu sou, que eu carrego, aquilo que eu acredito, com aquilo que eu gosto também, né? Independente de qual seja a área, como você falou, além da profissão, né? Sou cristã, esposa, mãe de pet, 3 gatos pra conta. E sou apaixonada pela vida, pela forma de se viver. Eu acho que viver, né? Não sobreviver. E apaixonada também pelo desenvolvimento pessoal, né? De buscar aprimorar cada vez mais maturidade, crescimento, como você falou, independente do profissional, né? Então sempre buscando mais pra mim, pro meu casamento. Para todos que estão ao seu redor, né? Com Principalmente certeza. pelo que eu já conversei um pouquinho com você, você tem ali um pouco um chamado para gerenciar e servir mulheres. Também, né? claro. Qual é um hábito que você tinha na sua vida há uns 10 anos atrás, que hoje você vê que não encaixa na Maria Cláudia atual? Sangue de fogo, eu faço uma lista pra você aqui agora. 10 anos atrás, era 2016? 2016, né? Em 2020. Nossa, 2016 eu era uma menininha. Era uma menina com 16, 17 anos, eu acho, por aí. Tem uma sequência de hábitos que eu posso falar, porque aí eu vou trazer já com bastante, acho que do testemunho que eu carrego, né? Nessa época... Se você quiser abrir já um gancho para falar alguma vivência também, fica a seu Legal. critério. Nessa época eu não me conhecia. Eu achava que eu era aquilo que determinavam sobre mim, que falavam pra mim. E isso refletia em relacionamentos amorosos, familiares, de amizades. Então eu me lembro que nessa época eu era bastante presa a ciclos e pessoas e circunstâncias tóxicas. Tanto é que acho que a partir de 2016, 2017 foi quando eu comecei a ter tomada de consciência de buscar autoconhecimento, de buscar entender quem eu era no mundo, o que eu poderia fazer, né? E de realmente me encontrar em algum tipo de papel, né? Me lembro que, beirando aí 2017, inclusive 2017 foi o ano, que eu fiz um intercâmbio pra tentar me encontrar, né? A famosa garota privilegiada. Melhor Felizmente encontrar eu tive. fora do Brasil, Exato, em outro país, porque aqui no país não tava dando. Nessa época eu me lembro que eu vivi uma fase de clarear, assim, realmente, o tamanho do mundo, o tamanho tanto de culturas, o tanto de pessoas, tal. E foi quando eu passei a ter vontade de buscar sobre o autoconhecimento e a psicologia, que foi quando eu tomei a decisão de cursar psicologia naquela época. Então, assim, hábitos da época que definitivamente não representam quem eu sou e aquilo que eu acredito. Tão nova nessa época eu consumia muita bebida alcoólica, de uma forma bastante desenfreada. Cresci numa cidade de interior. Não tão interior, mas Rondonópolis, né? Tanto é que nos papos que eu tenho, às vezes, com quem cresceu em capital, acham até estranho, porque aqui as pessoas começam a sair com 18 anos por conta de, sei lá, balada, as pessoas pediam identidade, geralmente, né? Mas lá, no meu país, Rondonópolis, com 14, 15 anos, eu quando já você foi fazer muito. intercâmbio, que você falou, foi em Rondonópolis? Não, intercâmbio foi... Não, intercâmbio eu fiz da Polônia. Entendi, eu fui pra nada, Polônia. Não, intercâmbio eu fiz em 2017, fui pra Polônia fazer um curso de desenvolvimento ali para líderes para o mundo, né, na época. E era um trabalho voluntário. Mas esse intercâmbio foi no mesmo ano que eu fiquei um ano parada, sem fazer cursinho nem nada, quando eu logo tinha acabado, em 2016, meu ensino médio, que eu não sabia o que fazer. Aí eu via todo mundo lá no terceirão, medicina, não sei o que era. Eu não tinha ideia do que eu queria fazer na minha vida. E eu lembro que nessa época eu tinha muito desses hábitos mesmo, assim, em com questão bebida, de álcool. Que aí você álcool. falou lá aqui no seu país, Rondonópolis, Exato, agora eu entendi. Isso. O acesso ao álcool, a festa era já desde muito antes do que o normal, Exatamente. talvez. Entendi. Então eu diria que esse hábito definitivamente, assim, não faz parte de quem eu sou hoje. É o que mais eu acho que se destaca de 10 anos pra cá, mas também um hábito de que eu não conseguia olhar pra mim. Eu fugia muito de me encontrar, de me entender,
de me respeitar. Até talvez um esteja ligado ao outro, né? O álcool às vezes mascarava essa sua realidade, esse seu autoconhecimento Com também, porque você certeza. vivia talvez um superficial, né? Sem sombra de dúvidas, eu tenho esse entendimento aqui hoje. Não só pela maturidade espiritual e de vida que eu tenho hoje, mas eu vejo que ele é um grande fator. E aí você foi pro intercâmbio, lá no intercâmbio você decidiu cursar psicologia. Foi por influência dos colegas que eu conheci lá, os jovens de lá, por realmente, assim, curiosidade. Acho que aquela sede, acho que principal de quem vai motivada a fazer uma psicologia, eu queria muito entender o outro, eu queria muito ajudar o outro. Mas tem muita gente que vai pela sede, eu queria muito me entender, eu queria muito me resolver. E o meu, na verdade, era pelo outro, mas também dividida com isso de como assim me entender? Como assim entender meus pensamentos? Como que isso funciona? E aí, por conta disso, tomei essa decisão. Mas nunca foi talvez algo que era um pouco seu também, essa questão de ser ouvinte, essa questão de ter empatia, às vezes algo que você já carregava como um dom, e aí talvez isso também transpareceu para querer como profissional? Ou Creio não? que sim, creio que possa ser assim, uma união de fatores ali, de muitos fatores mesmo, né? Mas dessa questão de identificação com o curso, foi porque lá fora o prestígio com a psicologia na muito Europa em alto. especial é muito diferente do que o que é aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem esse prestígio com a graduação em medicina, né? Do desafio de entrar, ingressar numa faculdade, nessa atuação, e lá fora era com a psicologia. Isso foi algo que me abriu muito os olhos para isso. E se a gente for fazer uma análise, eu acho que sim, a psicologia talvez, até tendenciosamente, teria até um critério a mais de prestígio do que a medicina, porque a mente é tudo. Exato. Às vezes a mente é um cofator para você vir a ter doenças que um médico Ou para ser normal curada de alguma ou para também. ser curada. Exato, Então, é assim, verdade. a saúde mental é o, como que eu posso dizer, é o pontinho, né, para tudo, é o centro. Tá, Mari, mas então tá, um hábito que você tinha no passado, que hoje você não tem mais, que não identifica mais com a Maria Cláudia de hoje, é o hábito de não beber mais, né? Sim. Uhum. Mas aí quando que você ligou a chavinha e parou de beber? Ingerir bebida alcoólica? Isso aí já é mais recente. Foi com a clareza espiritual. E quando você passou a buscar um pouco mais de forma acentuada essa parte espiritual? Em 2023. Tem 3 anos. Mais ou menos uns 3 anos. Que muito começou a acontecer na minha vida e um fator muito determinante para tudo acontecer como aconteceu foi o relacionamento que eu vivo com meu marido. Hoje meu marido, né? Mas Quem na que é seu época meu marido? namorado. Luan Luan. Zanol. Luan Zanol. Belíssimo, pessoal. E meu marido. Bem lembrado, tá? Dela, E tá? esse relacionamento com ele, que foi, eu acho que, um fator muito decisivo, assim, de querer buscar mais para ser cada vez melhor, não só por mim, mas principalmente por mim, mas também para ele. Uma família, né, vira construção. Exato, para a construção de uma família. Mas aí vocês buscaram juntos esse lado espiritual ou iniciou contigo e depois com ele? Iniciou comigo, partiu de mim, porque eu já tinha uma certa abertura para isso, de contato com Deus, de entender que Deus me amava, de saber já disso, por conta de experiências passadas nos meus 19, na verdade, 18 anos, em acampamentos da Igreja Católica. Eu me Você considerava é católica na igual eu. época, mas entendi depois de muito tempo que eu era religiosa. Eu não era cristã. Eu era apegada a A hábitos e religião. costumes da religião, mas eu não tinha uma intimidade com Cristo, com Deus, assim, de realmente parar, orar, uma fala fluida, uma oração meditada. Eu tinha aquilo lá, Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, e era isso, sabe? E eu gostava muito de servir em acampamentos de juvenil, crianças, jovens, fui anjo, fui líder inúmeras vezes. E por lá eu entendi que Deus me amava, mas eu não sabia me relacionar com Ele. E aí lá em 2023 eu passei a vivenciar uma era de muita sede de Deus, e de talvez construir uma intimidade, mas eu não sabia onde, por onde, com quem, como fazia. E aí eu comecei a buscar a ajuda de algumas pessoas mais espiritualizadas, que eu já sabia que tinha uma espiritualidade a mais. E as coisas foram acontecendo, sabe? Mas isso foi do Neida? Ou, tipo assim, teve algum episódio, alguma situação na sua vida, talvez ruim ou trágica, ou de desentendimento com você mesma, que você, tipo, falou, não, peraí, alguma coisa tá errada, eu preciso buscar um pouco mais essa Olha, vivência espiritual. felizmente eu consigo compartilhar que não foi na dor, foi no amor. No amor. E foi com tranquilidade mesmo, assim, não teve uma virada de página específica, algo assim, não. E são, na verdade, vários pequenos episódios que contribuíram para isso, para eu buscar, para eu ir numa tal tia que hora que tem o dom da palavra, para falar, olha, eu tô perdida, mas eu não sei o que eu faço. Não teve nada muito específico. E sim uma sequência de fatores que me mostravam que eu estava cansada de estar vivendo na mesmice. De estar sentindo aquele vazio. Estar conseguindo fazer conquistas materiais, mas ainda estar sentindo aquele vazio.
sabe? Independente da atuação profissional, do relacionamento, do que fosse. Sempre ficava aquele vazio. Tava faltando algo. Exato, Ali, eu nunca sabia o que, nem como. E aí, quando eu fui buscar e quando eu fui tentar entender, eu comecei a preencher. E teve inúmeras tentativas da minha parte, da nossa parte, né? E o marido, até então, na época, namorado, não era nem noivo, da gente buscar. E falou, não, vamos então numa igreja. Qual é a igreja? Católica, vamos. Fomos numa missa, fomos numa outra. Não rolava, não ia, não fluía. Aí falou, não, vamos tentar na evangélica? Fomos na evangélica. Fomos em umas, a gente foi bastante, assim, impactado, ferido, porque a gente ouviu coisas que a gente tinha Não já era um acostumado. preconceito e a gente já olhou e falou, meu Deus, será que eles são todos assim e tal? Voltado à questão do financeiro e tal. A gente falou, acho que a gente não vai voltar tão cedo. Aí a gente voltou e deu outra chance. Fomos em outros cultos, em outras igrejas. E fomos. E a gente passou a se encontrar muito numa igreja, que é a igreja que a gente congrega hoje, né, de Lagoinha. E lá eu senti, pude ver, vivenciar, experienciar de fato o toque sutil do Espírito Santo. Porque quando ele quer ser avassalador, ele é. Mas com a gente ele foi sutil nesse começo. E eu me lembro que desde o primeiro culto que a gente entrou lá, que eu fui com meu coração muito aberto, eu orava muito por uma coisa. Senhor, dá sede para ele também querer buscar, para ele também querer entender. Não sei como, porque eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Não Tem vou que ter um ser em jeito. conjunto se quer continuar o caminho juntos. Exato. E o Senhor vai fazendo por onde, sabe? Foi enviando as pessoas certas, foi tirando as pessoas certas também da nossa vida. E aí, conforme a gente foi tendo cada vez mais revelação disso tudo, no mesmo período ali a gente noivou. E aí, quando a gente estava noivo, a gente começou a ter um pouco mais de clareza do que é um casamento. Onde buscar conhecimento sobre isso. E aí, nos cultos, no domingo, lá encerrando, eles passavam uns recados. Ah, vai ter curso aqui na igreja pro pessoal casado, pro pessoal que é noivo, pro pessoal que namora. Eu falei, ah, gente, por que não? Vamos lá, só pra ver? A gente, na nossa inocência, pra não falar burrice, na nossa inocência, a gente viu os pastores dando recado lá, tipo assim, ai, curso para noivos, o pessoal que está noivo, que isso, que aquilo, curso para casados. Vamos se inscrever no de noivo, a gente é noivo, né? Já morando juntos. Já é pecado. A gente não sabia que a gente estava em pecado. Aí eu fui mandei mensagem pra pastora. Oi, pastora, a gente gostaria de entender mais sobre o curso de noivos, tal, todo. Gostaríamos de nos inscrever. Ah, que legal. Vocês moram juntos? Ela. Aí eu, sim. Então pra vocês eu te casar. Aí eu falei, putz, a gente vai num lugar, os crentes vão julgar a gente. A gente mora junto, a gente vive em pecado. Será que vai dar certo? Ah, não, a gente vai ser muito julgado. E a gente já com aquele pensamento pessimista, né? E na verdade, quando a gente começou o curso de casados, enquanto noivos, a gente Enquanto foi namorados, acolhido. morando Exato. A gente foi extremamente acolhido, sabe? Então isso foi algo que curou muita coisa que a gente não sabia que tinha que ser curada, porque sabe? assim, o que eu penso, às vezes, o homem ele cria algumas regras, né? E para Jesus não tem regras, não tem julgamento, não tem nada. E é uma coisa que só iria agregar vocês como casal e nem por isso, Exato. né? E foi lá que a gente começou a ter revelação, à luz da palavra mesmo, sabe? Porque os princípios que eles compartilham no curso Bem Casados é muito legal. E foi quando a gente começou a ter mais sede de buscar mais, entender mais, conversar com mais pessoas e estar cada vez mais presente nos cultos e tal. E assim as coisas foram acontecendo, de 2023 para 2024. Que aí vocês casaram em 2024. Uhum. Então vocês estão já há 2 anos casados. Isso. Qual que é um hábito que você considera que é, tipo assim, fundamental a uma vida a dois? Pro casal. O hábito, Uhum. se comunicar. Comunicação. Pode doer o que for, mas é a comunicação. Tem que ter conversa difícil. Tem que conversar. Ah, eu não sei como conversar disso. Tô até Aprende. olhando ali do lado. Eu não sei como conversar disso. Aprende. A gente não sabe. A gente só vai conseguir saber e tentar lidar tentando. Até porque a gente nunca sabe exatamente o que passa na mente do próximo, né? A gente Exato. às vezes não sabe nem exatamente Nem na nossa, a gente não nossa, consegue né? interpretar muitas vezes. Mas algo que eu acho que sempre foi muito claro no meu relacionamento até com o Luan, mesmo quando a gente vivia uma realidade muito disfuncional, muito deturpada, assim, de valores que não eram estruturados, estabilizados no nosso coração. Como casal, principalmente. Na vida de namorados e tudo mais, e do mundo, aquela coisa toda. A gente sempre foi muito responsável afetivamente um com o outro. Então, tanto é que assim, quando a gente... Vou expor aqui, posso, marido? Você me autoriza? Puxei aqui no ponto, pessoal. Quando a gente estava começando a ficar, a famosa fase do ficar, eu estava solteira e ele também. Eu recente tinha saído de um relacionamento muito traumatizada, muito fragilizada, e tudo que eu não queria era namorar. E ele também não. Então ele falava pra mim, pra tentar me afastar. Tô ficando com você e tô ficando com outras, tá? Aí eu falava o quê? Tá. E ficava quietinha, porque eu também tava, né? Mas eu ficava quietinha.
E a gente não falava nada, mas a gente sempre é muito responsável um com o outro, de falar, ó, meu limite é esse. A gente pode fazer isso, a gente não pode fazer isso. Isso aqui é coisa de casal, isso aqui não é. Tô gostando de ficar com você, tô gostando de falar com você sobre isso, sobre aquilo. E assim as coisas foram fluindo. O fato da gente ser tão responsável afetivamente um com o outro é que a gente sempre respeitou o limite um do outro. Do quanto que poderia ser feito a dois e do quanto que não. Então a gente sempre conseguiu transmitir aquilo que a gente sentia. Em cada fase, né? Em Estando cada fase. apenas como paquera, depois como ficante. Depois como namorados, depois como noivos principalmente. E principalmente nessa questão toda espiritual, né? Eu deixava muito claro pra ele. Eu falava, eu só quero isso se você for. E eu acho que vai ser uma coisa boa pra gente que você pelo menos vá pela curiosidade. Porque a gente tentava naquela época entender quem é esse Deus que as pessoas tanto falam. Então, por essa curiosidade, eu falo, não sei, vamos ter que descobrir, vamos lá, vamos, então vamos junto. E né? fomos, exato. E assim as coisas foram fluindo, com muita clareza entre nós e, com certeza, comunicação. É o pilar fundamental. E assim, mesmo com comunicação, há obstáculos numa vida a dois, né? Obviamente, né? Mas assim, se a gente sai da comunicação e vai para uma outra pauta que você acredita que é essencial para o casal conseguir superar os obstáculos do dia a dia, em questão tanto como pessoa, parte financeira, enfim. O que você acha que é fundamental ali para os dois? Transparência. Transparência. A transparência, mesmo de não estar entendendo como falar, como comunicar, como lidar. Acho que quando a gente é transparente com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente acredita, a gente se ajuda, entende? Então, essa questão mesmo da dinâmica de casal que mora junto, por exemplo. Eu estou sobrecarregada de cuidar das roupas. Como que o outro vai saber? Eu vou ter que ser transparente, eu vou ter que falar. Eu não tô volta na conseguindo, comunicação, eu não sou né? capaz. Tudo se conecta. Eu acho que o pilar principal sempre foi e sempre vai ser a comunicação. E é nisso que muitos casais, às vezes, pecam, erram e procrastinam de trabalhar, quando, na verdade, é uma coisa que vai facilitar uma vida, porque, querendo ou não, quando a gente envelhecer, se Deus nos permitir, quando a gente estiver lá com os nossos 80, 90 anos, pode ser que as coisas físicas, a atração sexual, todos os outros pilares e pontos, não estejam mais tão alinhados como a gente está hoje, né, na nossa a lei juventude. natural, né, E da o que vida, vai acontecer né? com a gente? Só vai restar a gente pra quê? Conversar, Conversar. se aguentar, aturar um outro. É uma pauta interessante isso aí que você falou. Tipo assim, pegar a estética hoje, o que tem hoje da carne, levar depois pra velhice, o que vai ter vai ser a comunicação, nada O que mais. vai ficar? A alma. Sempre vai ser só a alma que vai restar. E assim, é que você falou, mas talvez é uma pauta que eu achei que você iria falar também. Que é a questão de os dois terem o hábito de sentar e orar e pedir para Deus dar discernimento, sabedoria. Vocês têm esse hábito em conjunto? Em conjunto, eu preciso admitir que a gente peca nisso. Tipo, você faz a gente o seu não tem devocional. tanto. Isso, eu faço o meu, ele faz o dele. A gente chegou até por um certo período da nossa vida, aí depois a gente teve algumas revelações em cursos que a gente fez, quando, por exemplo, o hábito de orar antes da refeição, a gente tinha um entendimento e a gente sempre orava e só comia quando orava. Isso foi uma coisa que a gente amadureceu e mudou, mas algo que a gente mantém é o fato de um orar pelo outro, né? E eu entendo que esse é o meu papel. Você no seu espaço, ele no espaço Isso, dele. eu como esposa dele, eu preciso ser uma intercessora da vida dele, do chamado dele, seja onde for e como for, né? Então, esse é o meu papel como mulher sábia, né? E você estava comentando comigo nos bastidores a questão de liderar mulheres, né? Um GC de mulheres. O que te levou a... O que despertou em você, né? Qual foi a virada de chave ou o que Deus te mostrou para te guiar a esse caminho? Ele foi revelando muitas pessoas, muitas Que situações. Exato, circunstâncias principalmente, onde eu podia ser usada, mas eu tinha que me permitir ser usada. E não é também, fácil, né? Também. É isso que eu ia falar, é obedecer. Quando a gente escolhe, assim, morrer para o mundo e viver para Cristo, a gente precisa obedecer a alguns chamados. E são muitos chamados, são situações muito específicas que ele convoca a gente pra gente se posturar, né? Independente de qual for a pauta. É comércio, é negócios, é relacionamento, casamento, o que for. E quando a gente precisa tomar essa postura, a gente precisa sustentar ela. E o nosso sustento vem dele, né? Então, quando eu fui convocada para ser líder de mulheres, eu até falei assim, não tô pronta. Mas pronta a gente nunca vai estar. A gente tem que estar disposta. Assim como o batismo, por exemplo. O batismo, ele não é uma decisão para quem tá pronto. É para quem tá disposto. Eu tô disposto, mas eu vou errar. Se for com esse pensamento, vai errar mesmo. Tá falado já isso. Só que tem que estar disposto a assumir que errou, assumir que quer aprender, assumir que caiu e vai levantar de novo, entende? Então, essa convocação ainda é muito nova, digamos assim, porque eu disse o sim no ano passado, mas eu fui preparada do ano passado até aqui, enrolei o que eu pude enrolar, né, do meu lado humano,
E é chegado o momento, daqui a uns tempos, a célula que eu faço parte hoje, né, de mulheres, ela vai multiplicar e eu vou liderar uma delas, né? Quando multiplica, vira 2, 3 tal, e aí eu vou liderar a partir disso. Então, no caso, hoje você faz parte de um GC de mulheres e agora você vai ser a líder. Isso mesmo. E Mari, você tem algum ritual matinal, assim, para começar o seu dia? Algo que eu faço, que eu evito, que eu trabalho muito para conseguir evitar, principalmente, é não acordar e de imediato pegar no meu celular. Porque, além de tudo, de toda essa minha bagagem, da minha personalidade e tal, tudo, eu tenho uma coisinha, o déficit de atenção. E eu percebo que muitas das vezes, como o cérebro da gente ele não tá pronto para acordar e já lidar com um bombardeio de informações, ele nunca está pronto para isso, eu entendi o quanto que isso me afetava em todo o decorrer do dia. Então, um principal hábito é esse, evitar o celular e conseguir ter o meu momento, ou de devocional, de preferência de devocional, né, junto com o café da manhã, ou só o café, né, super coffee. E... Cappuccino Tave. O cappuccino Tave também. Estraguei a publi. Um cafezinho, vou falar café. E com certeza eu consegui me conectar comigo, sabe, de processar. O que eu tenho que fazer hoje? Qual é a minha programação? Como que eu tô me sentindo? Me encontrar comigo, sabe? Pro seu dia ali, isso, mentalmente. Em espírito, principalmente. Então, o seu ritual, assim, é Mari, independente de onde vai estar, vai acordar, não vai mexer no celular, vai ter esse momento com Deus, tomar o seu café e se conectar pro seu dia, assim, se organizar mentalmente. Com certeza, esse é o hábito. Esses são os hábitos, né? Uma sequência de hábitos para isso. E tem algum hábito hoje que você gostaria muito de introduzir na sua vida, na sua rotina, que você tá tendo dificuldade de introduzir ou está procrastinando? O que eu vivo falando para as minhas pacientes fazerem, eu deveria fazer também, porque a minha psicóloga vive falando, faça. Ter hobbies. Uai. É difícil a mulher adulta ter hobby. Mas você não tem hobby? Eu tenho, mas eu não consigo ter ele fixo ali, tipo, toda semana, sabe? Eu tenho essa sensação, pelo menos. Mas é porque a gente se cobra também pra ter esses hobbies, É que, na verdade, né? você não tem hobby. Você faz um monte de coisa, mas esse monte de coisa não são hobbies, são chamados. Alguns são trabalhos, é obrigação, é dever, é compromisso. Só que isso do hobby é, por exemplo, algo que eu estou conseguindo fazer e eu tô muito feliz. Estou com 2 semanas consecutivas. Qual? Estou fazendo aula de italiano. Italiano? É hobby, eu não tenho propósito de fazer nada, mas se Deus me permitir, recebo. Voltar pra Itália um dia, meu sonho. E falando, né, de preferência, mas aprender uma nova língua é um hobby que eu procrastinei, nossa, por mais de 1 ano e pouco. Porque eu falava, quando que eu vou inserir isso na minha rotina? Quando que eu vou me comprometer? E aí eu estou vivenciando agora, de verdade, pra valer. Ele tem algumas semanas. E tá sendo muito legal. Só que ainda assim... Ainda não virou um hábito. Às vezes daqui a pouco você vai falar, não quero mais o italiano. Não vai acontecer não. Eu vou fazer, eu vou sustentar. Eu vou sustentar. Sabe um hobby que eu comecei, que me deram de dica, até num podcast, aí eu parei esse hobby. Porque eu também não tinha hobbies. É aquarela. Arte. Coisas manuais. Eu achei muito divertido. Coloquei uma música. Gostoso. Coloquei uma música atrás, Beethoven, não sei o que, lá, e tal, de férias, né? 2 semanas de férias. Aí voltou a vida, voltou tudo, cadê? Comprei um monte de paleta, um monte de negócio lá, tá tudo lá, entendeu? Tá aí um que eu fiz também. Isso da coisa do manual e arte e tal, pintura. Eu comprei uma tela também, Mercado Livre, comprei uma telinha pra pintar ali com a tinta, aquelas que é numerada, sabe? E é aquarela, né? Então e era muito gostoso, né? Só que ela tá só me esperando voltar em algum momento. Então, esse daí eu sinto que é um hábito, um hobby que eu sei que faz muito bem pra minha saúde mental. Só que é muito desafiador pra mim, eu realmente me comprometer com ele. Entendi. Mas todo dia é uma luta nova pra eu conseguir fazer. Não entendi, é muito desafiador você se comprometer com ele? É, porque eu tenho que fazer ele, não pra ser boa nele. O hobby, ele é pra isso. É pra você fazer... Pra você se distrair. E ser terapêutico, exato. Ser tranquilo. E você não tem que fazer ele pra você ser boa, né? Mas no caso, você já ia querer ser boa naquilo. Esse é o grande problema. Já ia querer vender as artes. E aí a gente fica toda vez ali tentando se recuperar, se colocar no lugar pra não passar por isso, sabe? É esse mesmo do italiano. Eu quero aprender por aprender mesmo, assim. Porque eu sei o quanto que é bom, cognitivamente falando também, né? Pra gente aprender uma nova língua. Explorar, né? Músicas, filmes e séries na língua e tal. Então, esse é um que eu já tô feliz que eu estou conseguindo. Eu preciso celebrar ele antes de querer falar. Preciso já de um outro, né? Que é o mal do TDAH também, né? De querer fazer várias coisas. Qual seria o outro? Da pintura mesmo. Da pintura? Já comprei as canetinhas, estão lá em casa, mas eu não fiz nada ainda. Eu vou te dar uma cadernetinha aqui. Eu quero essa cadernetinha cheia de hobbies, tá? Você vai anotando
dos seus hobbies que você vai Ai, introduzindo que na sua lindo. Muito rotina. obrigada. A experiência que você está sentindo, o que você pode fazer? É tipo usar como um diário. À noite, antes de dormir, você fala assim, hoje eu fiz esse hobby, hoje eu fiz isso, minha rotina, amanhã eu pretendo fazer tal hobby, ou permanecer no mesmo hobby. Usa como um diário dos hábitos exponenciais para você lembrar de mim Ai, e lembrar do amei. hobby. Muito obrigada, amei. Falando de hábitos e olhando para quem está te entrevistando aqui. Se você fosse me dar uma sugestão de um hábito que você acha que eu não tenho ou tem certeza que eu não tenho, qual hábito seria? Mas aí eu entro no jogo do ser humano. Não, mas talvez de você me olhar, do que você sabe, algo assim. Ou talvez algo que você acha essencial, que pode valer para mim e para outros. Algo que eu acho essencial, É. que tem completamente a ver com isso daqui que você acabou de me presentear. Escrever como você se sente. Antes de você, eu atendi uma psicóloga também. Ela, inclusive, disso veio o gancho. Ela falou a questão de hora que foi dormir, pegar e anotar tudo. Tem um momento para você, porque a gente vive muito no automático, né? Momento para você de autorreflexão e anotar como foi seu dia, como você estava se sentindo, como você pretende no dia seguinte, né? Estar melhor, enfim. E é um hábito que eu não tenho. Não tem? Não. Então, se eu pudesse te dar esse É um diário. direcionamento pra Eu isso, tinha na infância, na juventude, eu anotava. Eu tinha vários diários lindos. Eu chegava no final do dia, contava assim, assim, assado. Ai, comprei uma balinha, meu pai brigou comigo. Não, meu paquerinha, não, mas depois nunca mais. Tem isso da escrita mesmo, é algo que eu comecei nesse ano, que tem feito muita diferença pra mim nos meus momentos de devocional. Mas o hábito que eu faço é de me autoanalisar e refletir sobre aquilo que, por exemplo, eu li, aprendi ou foi reforçado pra mim em oração. Aí, Senhor, eu entendi aqui que assim, assim, assado, que eu entendi que o Senhor quer me revelar isso daqui, mas será que realmente é isso que eu preciso aprender agora? Será que eu consigo aplicar esse conhecimento? Eu escrevo, né? E o fato de escrever, visualmente falando, né, também, a gente tende a memorizar melhor aquilo também que a gente ou aprendeu, né? Mas esse hábito eu tenho. Inclusive, essa cadernetinha aqui é o meu estudo bíblico. Então, tipo assim, mas aí o que acontece? Não o que eu acho que Deus tá falando comigo. Eu vou e anoto o que eu Como se fossem por entendi tópicos. daquele capítulo. Legal. Tipo, olha, eu tô ali em João capítulo 14. Aí eu vou lá, faço a leitura da Bíblia e coloco o meu entendimento. Legal. Mas não dessa forma, tipo assim, levando para uma autorreflexão na minha vida, entendeu? Seria interessante, talvez. Porque acho que ele se conecta com isso da autoanálise, do autoconhecimento, E mas mais também linkado ao mundo espiritual. conectando ao espiritual. Perfeito. Mari, e se você tivesse que deixar uma mensagem para os telespectadores que estão te escutando, se assistindo, que mensagem você deixaria? Algo que você, ou algo internamente que você está sentindo que deve ser usada para falar, ou algo que você acha que as pessoas estão muito carentes de ouvir naquela câmera. Ai. Bom, pessoal, não procrastinem, buscar mais e fazer mais por si. Porque isso não é egoísmo. Na verdade, é um direito, né? Ter um direito nosso. E seja, acho que como for, para conectar não só com o gancho, o projeto e o nome do podcast também, né? De hábitos exponenciais. Se permitam ter hábitos pelo teu bem, da tua sanidade mental, da tua saúde física, da tua saúde espiritual principalmente, né? E busque esses hábitos por si e faça por si. Se tem uma pessoa que vai estar com você pro resto da sua vida, é você. Então você precisa se conhecer, você precisa se escutar, você precisa se acolher. E eu acredito que esse é um dos maiores desafios hoje para qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer meio que ela esteja, né? Abraçar a si, né? A sua versão, independente de quantas versões ela tenha, de quantas ocupações ela tenha, né, na vida. Eu tenho um slogan da minha marca pessoal que é muitos chamados e um só coração. Em tudo que eu faço, eu dou tudo aquilo que eu sou, né? A minha essência. E se permita fazer isso também, né? Acho que em qualquer atuação, principalmente acho que profissional. Coloque sempre o seu jeitinho, o seu temperinho, sabe? E você atua hoje como psicóloga, né? Como terapeuta. Isso, como terapeuta. E nada melhor do que a gente também buscar delegar, às vezes, o autoconhecimento para alguém que tenha um conhecimento para nos ajudar. Com certeza. Uma terapeuta. Esteja de coração aberto para buscar pessoas, para buscar profissionais. Não tenham medo disso, né? Eu ainda vejo que ainda há um certo bloqueio, uma certa resistência da pessoa pedir ajuda. E o que eu estava conversando com uma psicóloga também foi essa questão. As pessoas têm muita dificuldade de falar.
pedir ajuda e falar. Por quê? Porque a gente está numa sociedade em que padrões são criados e a gente vive comparando esses padrões e a gente às vezes não se encaixa naquilo e a gente tem receio de falar. Por quê? Porque a gente vai se sentir rejeitado. Então, o medo da rejeição, da vulnerabilidade é o que eu acredito que a maioria das pessoas carregam. Isso é um fato. E aí não busca ajuda e não fala e vai crescendo e sendo um adulto. E acho que o mais importante caso seja, né, a realidade da pessoa que está assistindo isso, né, dela não ter encontrado, talvez, esse profissional, essa pessoa, há um lugar seguro, né, para isso. Sempre há, só que você precisa procurar, né. E para procurar, tem que exigir também esse esforço de falar, de conseguir se desafiar, mas eu não vai sem conseguir. Vai com resistência, né? Existem muitos dias, inclusive, na terapia, que você vai pensando assim, não tem nada pra falar hoje. Chega lá e, ó, blá, 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 fala, ou não você mais. você até tem, mas você fala assim, ai, não. Ou às vezes vai e só chora. E tá tudo bem. Às vezes é porque aquele dia você precisava daquele choro naquela semana, naquele mês, né? E encontrando um profissional ou uma profissional que vai conseguir acolher isso, né? Com certeza vai ser um espaço seguro pra isso. E Mari, você tem o hábito de evacuar todos os dias? Ai, adorei essa quebra de gelo. Não, é verdade. Adorei, eu tenho. Eu tenho, reloginho de manhã. Quantas vezes ao dia? 2. 2 vezes ao dia? Umas 2. E as suas fezes boiam ou afundam? Ai, eu estou constrangida. A gente realmente ia chegar nesse tópico, né? Eu tinha esquecido disso. Depende do dia. Não tem como. E depende se eu tô tomando muita água. Não tem como eu não falar de cocô. Ai, é justo. Cocô é a minha vivência. É justo. Mas depende muito da minha alimentação, de como tá essa rotina. Então não tem um padrão. Às vezes elas boiam, às vezes elas afundam. Isso, E às vezes me dá piriri. Eu estou... Diarreia. Eu tô numa investigação aí de intestino irritável. Síndrome do intestino irritável. É essa daí. Eu sabia que ela é total ligada ao emocional. Porque nós temos um nervo chamado nervo vago. Esse nervo vago, ele faz uma ponte de ligação entre o sistema nervoso central e seu intestino. Então, às vezes, não é nem só a questão alimentar. Às vezes, é como que está o controle, o gerenciamento do seu estresse. Das emoções também. Entendeu? Da sua emoção. E também tem a questão de como que está a saúde do seu intestino também piorar o gerenciamento do seu estresse. Então, é uma via de mão dupla ali, entendeu? Entendi. E a síndrome do intestino irritável, como já se diz irritável, é a que mais tem relação. Dessa questão emocional. Às vezes você nem tem uma intolerância à lactose, mas o seu intestino ele não está de uma forma saudável, ele passa a não tolerar tão bem a lactose. E você melhora ali o território, melhora o intestino, as coisas melhoram também. Doutora, uma dúvida. É possível ter intolerância a sushi? Mas aí depende. Deixa eu aproveitar a consulta, Sushi, você fala o peixe cru ou comida japonesa no geral? Porque o que acontece, quando a gente come comida japonesa, tem molho tare, tem um tipo de tempero que ele utiliza, tem um cream cheese. Não, molho cru, o peixe cru. É possível sim, até porque a gente tem alergia a crustáceos, a peixes de águas profundas, que seria salmão, atum, sardinha, é possível. Mas aí não é uma intolerância alimentar, isso vai para um tipo de alergia. Que aí tá no antígeno, é uma coisa sanguínea, E isso pode ser desenvolvido. Pode ser desenvolvido. Ou pela falta de contato, ou pelo excesso. Entendi. Entendeu? E você tem isso? Talvez eu tenha. Não queria admitir, mas o que eu tenho? Mas assim, não é sempre? Não é sempre, mas é umas 89% das vezes. Porque aí também, se você tiver síndrome do intestino irritável, às vezes não é o alimento, é como está a conexão entre seu sistema nervoso central e seu intestino. Entendi. Entendeu? Eu tenho uma paciente que ela tem síndrome do intestino irritável. E nós fizemos uma abordagem que a gente fala que é low food map, que é assim, alimentos fermentativos, para ela melhorar a distensão abdominal, melhorar os desconfortos que ela estava tendo. E depois a gente passou a reintroduzir os alimentos que ela consumia. Melhorou, ficou chuchu beleza e tal. E ela estava depois seguindo a alimentação perfeita. Do nada, ela começou a vir a ter disenteria, diarreia. Aí o que estava acontecendo? Excesso, sobrecarga de trabalho, de estresse. Aí o que ela fez? Ela viajou. Na viagem dela, ela consumiu de tudo e mais um pouco. Hambúrguer, cookies, não teve nada. Ah, entendi. Entendeu? Você entendeu? Eu tenho que viajar. Tem que viajar mais. Agora tudo fez sentido. Fica a dica. Não, mas então, tipo assim, não, mas faz total sentido, o emocional né? E o intestino, é assim, eles são casados. Sim. Entendeu?
Então, assim, é uma coisa que a Ele gente filtra tem que... tudo, né? Filtra tudo. Quando eu tive esse entendimento, não só para a parte emocional, mas para outras questões também, tipo questão de saúde, lipedema da mulher, Sim. questão de síndrome metabólica, até do atleta em si, quando eu tive esse entendimento, eu falei assim, gente, é intestino que eu preciso pautar, que eu preciso focar nele. Intestino é para tudo. E a coloração dessas fezes, Mari? São verdes, Se eu te amarelas, falar, eu não reparo marrom. tanto assim, não. Eu não fico Ó, vou te olhando falar uma tanto. coisa. Quer saber como você tá? Olha pro vaso. Você tá certo. Não, Vou mas começar a fazer isso. tem que olhar, tem que fazer essa autoanálise sua, Sim, autoanálise da bosta. da bosta. Não, é verdade. Sim. É uma coisa que tem total relação. E aí você passa a analisar o seu intestino, o seu vaso, até com o seu emocional. Aí você já aproveita aqui o seu diáriozinho. Como eu estava me sentindo tal dia? Diário emocional. Tava mal. Tive diarreia. Nossa, eu estava deveria super começar a bem. perceber esse padrão, porque Começa a realmente faz fazer. muito sentido pra Porque mim. até se você for num profissional nutricionista, enfim, Sim, ele vai vai pedir um questionar. recordatório para você, pra gente fazer Verdade. a investigação. Porque doenças intestinais nem sempre é o exame fechado, é laboratorial, é clínico. Sim. Entendeu? Nossa, verdade. Então, assim, ó. Amei dica, saber, né? muito obrigada. Mari, tem algum outro assunto que você gostaria de abordar aqui? Ou algo que você gostaria de me perguntar? Pra gente quase encerrar aqui nosso Ah, eu tenho bate-papo. uma dúvida. Bem Fala. papo de terapeuta também. Quando você se encontrou naquilo que você faz? Na verdade, eu não me encontrei por mim. Eu me encontrei porque era algo que eu... Lá nos meus 15, 14 anos, eu praticava exercício físico, comecei a cuidar da minha alimentação, de pouquinho em pouquinho, e chegou a época de de Enem, e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estava em dúvida em publicidade, em arquitetura. Minhas amigas falaram, faz nutrição. Eu falei, eu gosto pra mim, pra me cuidar. Eu era extremamente perfeccionista. Eu cuidava, tipo assim, do meu estético focado em mim, não nas pessoas. E aí fui falei assim, quer saber? Vou colocar a nutrição, né, como uma das alternativas no Enem. E aí não passei em nada, porque eu não estudei pro Enem na época. Aí eu fui e falei assim, e aí, o que eu vou fazer agora? Meu pai falou assim, não, vou pagar a faculdade para você, faz nutrição. E aí você vai tentando fazer o Enem, aí você vai maturando, em vez de você fazer um cursinho, você vai maturando o que você quer. Comecei a fazer nutrição e aí eu comecei a estudar por fora da nutrição e fui vendo que aquilo, tipo assim, começou a ficar muito mais claro na minha mente. Só que o que aconteceu? Eu tive muito viés ao longo da minha profissão, porque eu sou formada e atuo há 8 anos. Como eu focava muito na estética para mim, as pessoas passaram a me procurar muito pela estética. Chegou uma fase que aquilo estava me dando quase um burnout. Por quê? Porque eu gostava, mas eu estava vendo que eu não estava agregando da forma que eu gostaria de agregar na vida das pessoas. Estava muito superficial. Entendi. E aí foi quando eu fui atrás de ter um posicionamento diferente nas redes, um posicionamento diferente do que as pessoas, da forma que as pessoas me viam. Nesse meio tempo também eu tive um encontro espiritual, porque eu também era totalmente... De uma época eu quase virei ateia. De verdade. E aí que eu vi que eu precisava focar na vida das pessoas de uma forma diferente. Que foi quando eu falei assim, eu preciso tratar doenças. Foi quando eu quis estudar intestino. Falei assim, eu preciso usar esse dom que eu tenho de escuta também, da minha profissão, de algo que eu vejo que está agregando profundamente na pessoa. Esse processo seu com mais clareza, eu diria assim, de direção, tem quanto tempo? 3 anos. Isso foi legal. Foi mais ou menos próximo quando eu comecei a fortalecer meu lado espiritual. Porque eu também, se for analisar a Rebeca como pessoa, eu já tive muitos problemas em questões de perfeccionismo, em questão de quase compulsão alimentar, em questão de muita cobrança, de muitas distorção de imagem. Então eu já tenho todo um lado assim meio de imagem um pouco afetado no passado. Então isso foi vindo junto com a minha maturidade, minha transformação comigo e com Deus, e vendo que eu precisava, tipo, qual o porquê meu daqui, né? O que eu tô fazendo nesse mundo? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? E o podcast também, agora recente, eu levando até pra célula, né, que hoje eu frequento, que eu também quero usar do podcast para tocar na vida de outras pessoas de forma espiritual também, entendeu? Então, assim, mas isso em 8 anos, faz o quê? 3 anos, isso, que foi uma construção. E eu ainda tô tentando entender se realmente é só o consultório ou quais outras formas, pela minha profissão, eu posso atingir outras pessoas. Eu tenho certeza de que é além.
Sim. Até porque eu acredito muito numa coisa que já falaram outras vezes na igreja que a gente participa. O nosso testemunho, ele não para na gente. Mas ele não vai parar também só quando você tiver filhos, ou filhos dos seus filhos, ou de um paciente que você atendeu, da pessoa com quem ela vai conversar sobre aquilo que ela aprendeu com você na mesa, ou da pessoa que veio até aqui. Né? O testemunho que você carrega, aquilo que você é e aquilo que você acredita, não para em você. E acho que isso que é o que a gente deveria focar, né? Estamos fazendo aqui o nosso, você está fazendo aqui o seu, e quem sabe ainda tem muito mais por vir, porque tem muito mais, com toda certeza. E assim, eu acho que a profissão que hoje eu tenho, ela é um dom. Um dom que eu acho que eu devo levar de alguma forma além do que eu já estou levando. Com Por isso que às vezes a certeza. gente fica assim, nossa, parece que eu tô fazendo um pouco. A gente tá sempre insatisfeita. Por quê? Porque a gente tem que casar um pouco aquela coisa que a gente faz num braçal, que é o trabalho, com o espiritual. Se a gente conseguir unir os dois, meu Deus, a gente tá completa, a de união certa ideal, forma. com certeza. Demais. Mas obrigada pela pergunta, não estava esperando. Eu que agradeço por responder, com tanta sinceridade. Mari, foi um prazer Um prazer te foi receber meu. aqui, tá? Esse podcast é um nenenzinho ainda, tá? A gente ainda tem muita coisa para estruturar, muito para acontecer. Espero te receber aqui mais vezes para pautarmos outros assuntos, aprofundar em outros assuntos, nem que seja às vezes uma pauta só religiosa, uma pauta só saúde mental da mulher, ou enfim, o que a gente pode elaborar. Agradeço pelo convite, por estar cedendo do seu tempo, do seu sábado para estar aqui. Foi uma honra para mim e acredito para quem está nos ouvindo. Se você quiser nos assistindo, quiser passar uma mensagem final. Eu que agradeço. A mensagem final é de agradecimento para vocês que assistiram até aqui, mas em especial para você. Não só pelo convite, mas também pelo tempo, por abrir esse espaço aqui, mas pela tua obediência também de seguir aquilo que você acredita, né? Com a tua atuação e muito além da tua atuação. E eu tenho certeza que o projeto já é abençoado, né? Assim como a sua atuação que você faz, aquilo que você carrega. E eu creio que todo espaço, assim, para não só a gente ouvir o outro, mas a gente também ser escutado, ele é especial, né? E eu só tenho que agradecer também por uma coisa, né? A Deus, Amém. né? Pelas pessoas que Ele coloca na minha vida, na nossa vida, assim como cada oportunidade que Ele coloca e que a gente consiga continuar sabendo aproveitar cada uma delas. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer. Aguardem para os próximos episódios.